Olá, meus irmãos, dando continuidade aí aos estudos bíblicos da Igreja Presbiteriana de Campo Grande. Nós estamos agora estudando o livro do Gênesis e começamos no estudo anterior falando sobre o primeiro capítulo e, e o primeiro dia da criação de Deus, né? Foi dos versos 1 ao 5 e nós fizemos uma abordagem sobre esse texto. Se você quiser, tá gravado lá no nosso canal do YouTube, né? Mesmo que você está assistindo agora, e você pode acessar todos os nossos estudos que foram já ministrados para a sua edificação. Peço a você que contribua com o seu comentário. Seu comentário é muito importante para nós, é muito bem-vindo sempre. Se você tem alguma observação, alguma acréscimo, quer acrescentar alguma coisa, é sempre muito bem-vindo. Nós estamos dispostos a te ouvir. Entretanto, na semana passada, nós falamos só sobre o primeiro dia da criação, que foi já um estudo bastante extenso. Só que hoje, nós vamos falar sobre o segundo e terceiro dias, tendo em vista que os textos são um pouco menores, né? Então, nós vamos ler dos versos 6 ao verso 13, que fala sobre o segundo e terceiro dia da criação, que diz assim: E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Chamou Deus o firmamento céus, houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajunta-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca Deus chamou terra, o ajuntamento de águas, mares, e viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, né, no fruto, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia, né? Você sabe que é muito difícil fazer uma análise categórica desse texto. Então, existem muitas análises que são feitas de forma especulativas, né? Mas temos muitos comentaristas bons, dentre eles um que eu gosto muito, que é o William MacDonald, né? Um comentarista de histórico sobre o Antigo Testamento. O comentário de Calvino também é muito bom. Lutero também é bom, mas eu particularmente prefiro de Calvino e de William MacDonald. Tem outros, mas, né, não dá para a gente ficar citando todos agora, porque, como você já sabe, nossos vídeos são curtos, tem que ser aproveitados. Então vamos lá, vamos abordar os versos 6 ao 11, 6, 7 e 8 eu vou falar verso por verso, 9 e 10 eu vou falar em conjunto, e 11 a 13, que seria a conclusão dessa perícope, né? Se nós vamos chamar de perícope, que é o trecho que nós vamos estudar hoje, e eu vou falar também de forma conjunta. Então vamos lá, verso 6, diz o texto aqui que e disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Que história é essa? Como é que a gente entende firmamento no meio das águas? Então a gente precisa estudar a palavra hebraica que foi traduzida por firmamento. A palavra é Shaim. O texto hebraico, primeiro verso, ele diz: Bereshit bara Elohim, princípio criou Deus, et hashamai, veet haaret, os céus e a terra. Esse Shamaim é o que foi traduzido pela palavra firmamento, que significa céus. Mas também
ele pode ser traduzido pela palavra expansão. E eu acho que no nosso caso é a que mais se adequa e que esclarece muito mais o sentido do texto do que se você chamar de firmamento. Por quê? Firmamento, se você for analisar conforme Jó e Jeremias, que usa a palavra firmamento, você vai ser tentado a acreditar que firmamento é como se fosse, a palavra que nós usamos hoje é abóbada, né? Aquele fundo espelhado, liso e sólido, como se fosse um fundo azul polido. Mas o sentido mais adequado para a palavra chamaim é realmente expansão, ou seja, um espaço divisório no meio das águas. E aí, como é que a gente vai entender um espaço que divide águas e águas? Aí fica mais fácil de você entender. Por quê? Porque quando Deus cria um espaço entre águas e águas, ele vai dizer, então ajuntem-se águas debaixo desse espaço e águas sobre esse espaço. Então Deus colocou águas sob e águas sobre o firmamento. Então, se você for olhar a composição química da água, não é novidade para ninguém, todo mundo sabe que é H2O, duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, que quando se juntam, né, assumem a forma líquida e compõem a água. Mas, quando você olha para os céus e vê aquela cor azulada, aquilo ali é a mistura dos gases que compõem a nossa atmosfera, a camada, né, de gases que compõem a atmosfera. Em sua grande maioria, H2O, mesma composição da água na forma líquida que nós vemos aqui embaixo, né, bem diante dos nossos olhos. Então você olha para os céus, olha para as águas, né, os mares são um grande reflexo disso, e é praticamente a mesma coisa, porque o que resta, né, o que além disso temos na nossa camada de gases é 1%. A grande maioria da composição da nossa atmosfera, da nossa expansão, realmente ela é composta de hidrogênio e oxigênio, né? H2O. Então, o que Deus estava dizendo é o seguinte, olha, nós vamos ter água em um formato gasoso em cima e água em outro formato líquido embaixo. Tá? Então, Deus dessa forma fez separação entre águas e águas. É isso que está dizendo o verso de número 6, né? Então, verso 7, fez Deus essa separação, fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre águas debaixo do firmamento, que são os mares, e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. Verso 8, e chamou Deus o firmamento céus. Eu já falei para você que essa palavra firmamento, essa palavra céus, em hebraico é chamaim. Por que eu estou repetindo? Porque você pode também, como alguns especuladores, ser tentado a confundir com a palavra que está lá no verso 14, que diz assim, haja luzeiros no firmamento dos céus. Essa palavra firmamento dos céus, ela é uma palavra composta que nós não vamos analisar hoje, mas não é a mesma palavra, não tem um sentido idêntico a essa palavra aqui, tá? Então, céus, firmamento, vou botar mais uma pulga atrás da sua orelha, é aquilo que alguns teólogos chamam de primeiro céu. Quer saber o que é primeiro céu, o que é segundo céu, o que é terceiro céu? Fica com a gente, tenha paciência que nós vamos chegar lá. Mas aqui nesse momento nós estamos falando sobre o primeiro céu, o chamaim criado por Deus, também conhecido como firmamento. Já que a gente está falando do primeiro céu, é o céu que os nossos olhos veem, o céu que nossos olhos veem, né? Os céus onde voam os aviões, as aves, onde ficam as nuvens, né? Você pode também chamá-lo de céus atmosféricos. E aí versos 9 e 10 dizem assim, disse também Deus, ajuntem as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. Note que, quando você vê lá o verso 2, né, da criação, Deus vai dizer, né, através de Moisés, né, Moisés vai dizer, o escritor de Gênesis, vai dizer que a terra estava, por alguma razão, sem forma e vazia,
e o Espírito de Deus se pairava sobre a face das águas. Então, nesse momento, a criação do nosso planeta, ela ainda estava em andamento. E nesse instante, a Terra não tinha porção seca. A porção seca ela não existia. Ela foi ser criada nesse momento quando Deus fala, ordena a separação entre as águas. Ou seja, tem água demais, vou tirar um pouco aí e vou botar para cima. E dessa água que tem aí embaixo, agora eu vou suscitar, né, dizendo o Senhor em conjecturas nossas, né, a porção seca. Ah, irmão, mas a porção seca já estava lá embaixo, e quando Deus diminuiu as águas de baixo, então foi suficiente para aparecer. Então vamos lá, em segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 5. Olha o que ele diz. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Então, a Bíblia vai dizer, né, através de Pedro, que a terra surgiu da água pela palavra de Deus. Portanto, antes da palavra de Deus, ainda não havia porção seca, né? E há indícios geográficos de que quando Deus ajunta todas as águas num só lugar e manda aparecer a porção seca no plural, e eu tive cuidado de pesquisar essa palavra no hebraico, que também, aliás, no singular, né? Me desculpe, essa palavra no hebraico ela também está no singular, dá a ideia de que a porção seca era uma única porção e as águas foram ajuntadas em um único lugar, né? Alguns cientistas, geólogos, geógrafos vão falar de um continente muito antigo, único, que eles chamavam de Pangeia. Pangeia seria todos os continentes, os 5 continentes que existem no mundo, conectados, todos juntinhos, né? E se você olhar os mapas, eles realmente encaixam perfeitamente um no outro. Então, quando é que houve essa separação? Não é possível que tenha sido no dilúvio, mas isso não é assunto para a gente estudar agora, porque nós não temos tempo para isso, tá bom? Então, Deus fez nesse dia a separação entre as águas debaixo do firmamento e a porção seca, e fez da porção seca o que nós vamos ver agora no dos versos 11 ao 13, né? E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. O verso 12 vai confirmar o que o verso 11 estava dizendo, e o verso 13 vai dizer, como conclusão: houve tarde e manhã, o terceiro dia. Então, esse trechinho aqui, ele vai dizer que quando Deus cria a porção seca, ele vai torná-la produtiva, ou seja, produz a terra relva, né? A relva pode ser traduzida por grama, gramado, vegetação baixa, mas que não davam frutos. E aí, a seguir, Deus vai criar as ervas frutíferas. Essa palavra relva é desher, e as árvores frutíferas é esev. Então, o hebraico ele tem uma pluralidade também de sentidos para essas duas palavras, sobretudo a palavra esev, né, que também pode ser traduzida por capins e por ervas produtivas. É possível que o autor do texto, que é Moisés, estivesse dizendo o seguinte: olha, nesse momento Deus criou tanto os matos, né, o matagal, que vai servir de alimento para os seres vivos que vão ser criados futuramente, como também as árvores frutíferas, que também vão servir de alimento para os animais e futuramente também para o homem, que vai ser criado no 6º dia de criação de Deus. Então, o que nós aprendemos aqui? Que no 2º e 3º dias da criação, né, Deus faz e conclui a estrutura habitável da Terra. Então, a partir de agora, a Terra está pronta para ser habitada. Porém, para que a sua criação fosse completa e totalmente habitável, né, então Deus vai precisar trabalhar no 2º céu. Onde é o 2º céu? Próximo estudo, nós vamos ver sobre
o segundo céu, que vai servir de orientação, e você vai entender que Deus não fez a terra apenas para um homem, para um casal viver, né? Mas para ser habitado. Por isso Deus vai criar orientadores. Onde estão esses orientadores? No segundo céu. Então, ficamos por aqui, por hoje, e eu espero que você tenha gostado. Caso você não tenha gostado também, eu espero que você faça o seu comentário e nos ajude aí a melhorar cada vez mais nosso estudo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Mais pureza dá-me, mais horror ao mal, mais calma em pesar-me, mais alto ideal, mais fé em meu mestre, mais consagração, mais gozo em servi-lo, mais grata oração. Mais prudência dá-me, mais paz, meu Senhor, mais firmeza em Cristo, mais força na dor, mais reto me tornar, mais triste ao pecar, mais humilde filho, mais pronto em te amar, mais confiança dá-me, mais força em Jesus.